Está aí no 193 da harpa, o pessoal costuma chamar ele de Se Tu Me Alma. Então, vou cantar, vou pedir para vocês ficar em speed de oração ou cantar com o microfone desligado para não dar interferência, tá bom? Vamos lá então? Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou cantando alguns hinos da harpa cristã, que é muito importante nós cantarmos. Eu disse para vocês que iríamos cantar. Mas agora nós vamos, sem muitas delongas, ler a palavra do Senhor, ler a palavra de Deus. É uma leitura um pouco extensa, mas o importante é ler. Amém? E quem de vocês também sentir de participar no culto da segunda-feira, sejam bem-vindos, viu? A irmã Francisca tem participado, tem sido bênção. É um culto rápido como esse aqui, acho que mais rápido que esse aqui ainda. No máximo 30, 40 minutos, mais que isso a gente não prossegue.
Então, tem sido culto rápido e culto abençoado. Então, eu convido quem não tiver tempo disponível, não estiver trabalhando, ou estiver em casa e junto com os afazeres de casa quiser participar do culto, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do 1 até o 14, diz assim: Mais uma vez, a ira do Senhor acendeu contra o israelita e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vá e levante um censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante de seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas porque o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão, acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Gades, na terra dos heteus, e seguiram a Dan-Jaã e viraram para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim, percorreram toda a terra, depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra para que puxavam da espada em Judá, que eram 500.000. Perdão, vamos recapitular. E em Judá eram 500.000. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. E ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta de Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço três opções. Escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar a quem me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias. Não quer cair nas mãos do homem. Amém? Vamos ler até o 15 também? Então o Senhor enviou a peste Israel desde manhã e até o tempo em que havia determinado, desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Só até aí, para a glória de Deus. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, diante da tua
preciosa presença. Estamos mais uma vez orando, agradecendo, louvando porque o nosso coração é o trono do Espírito Santo. Então venha falar conosco, falar com cada um dos teus filhos, falar com cada um dos teus servos. Tu conhece a necessidade, tu conhece, ó Pai, em que área que necessariamente os teus filhos precisam das bênçãos, precisam da vitória. Por isso, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Venha falar aos nossos corações de maneira poderosa. Pai, nós estamos, como é dito sempre, às quartas-feiras. Estamos distante de corpos, mas não de espírito. Então atua, Senhor. Uma vez lá que no Evangelho de São Mateus 18, verso 20, diz que onde estiverem, onde se acham, 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Então nós estamos no teu nome, ó Pai. O Senhor é o mais importante aqui. Fala conosco, Senhor. A palavra é tua. Amém. Queridos, eu quero conversar com vocês, eu quero falar com vocês nesta noite a respeito. Eu gosto de elencar o que eu vou falar, porque é muito importante. Eu vou falar a respeito de resistência, ego e orgulho. Resistência, ego e orgulho. Eu gosto sempre de ministrar, levando a pessoa a refletir um pouco mais a respeito da palavra de Deus, no sentido de entender o que nós estamos falando. Como é um culto um pouco mais rápido, então fica evidente que as pessoas precisam entender o que nós vamos falar. Vamos lá, então. Bom, irmãos, nós entendemos que entre a década de 70 e 90, houve uma explosão de cantores gospel. Não levava o nome gospel. Houve uma explosão de muitos cantores, somente cantores americanos, brasileiros. Só que o que me chamou a atenção é que muitos desses cantores frequentaram ou nasceram no berço cristão ou frequentaram igrejas evangélicas. Ou, em outras palavras, foram cristãos. E a maioria deles chegaram a um ponto de, talvez com orgulho, talvez com ego, abandonar a igreja e seguir a carreira que mais lhe convinha. Vamos citar alguns, pelo menos 3 exemplos aqui para ficar bem claro. Um deles foi Elvis Presley, que foi muito frequentador de igreja lá nos Estados Unidos. Morreu em 77, mas foi cristão, recebeu os dons dentro da casa do Senhor e pegou o caminho diferente. Além dele, tem também a brasileira Elis Regina, que talvez algumas das gerações que estiverem aí não a conheceram. Foi uma grande cantora também. Ele também pegou o mesmo caminho, cantava na igreja, foi serva do Senhor e pegou o caminho. E, por último, Elvis Presley. Tem muito mais, eu estou contando só os exemplos, aqueles que estão mais evidentes. Tem também o Michael Jackson, que também era filho de crente, e pegou caminhos, pegou o mesmo caminho do Elvis e da Elis Regina. O que eu quero dizer com vocês, com tudo isso, que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós fazemos coisas fora do alcance de Deus ou fora da palavra de Deus, sem a permissão de Deus. Então, muitas das vezes o ego pode nos matar, o orgulho pode nos matar. Agora, entrando no texto, a pergunta é: todas as coisas, ela tem as suas fontes iniciais. Então, eu digo que todas as coisas, ela tem um começo, por que começou, como começou, de que jeito começou. Então, quem incitou Davi a realizar o censo? Quando a gente fala de censo, nós estamos falando de contagem. Para nós ficarmos bem alinhados aqui, o censo ele é realizado no Brasil pelo menos uma vez por ano. Com a pandemia, parece que ficou um tempo sem ser realizado. Mas aqui, esse ano mesmo, onde eu estou, já passaram fazendo IBGE, que é o órgão que é responsável por isso, passaram fazendo a contagem aqui, fazendo o censo, como vocês entenderem. Bom, vamos continuar. Quem incitou Davi a realizar o censo? Foi Satanás? Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 1, dá a resposta. É provável que ele não estava bem. Bem provável que realmente ele não estava bem. Ao mesmo tempo,
Satanás estava por trás de tudo isso. Mas o que chama atenção foi uma ação pública de Davi, porque essa ação de contagem, de recenseamento, isso é uma ação pública. Só que Davi, ele teve pessoas que lhe aconselharam, mas ele resistiu. Ele não deu ouvido, como o comandante do exército Joabe, e entre outros, mas Davi não deu ouvido. E Davi ordenou que esses homens fossem e fizessem a contagem. Então, naquele momento, o ego de Davi estava muito alto. O ego de Davi estava fora do normal. Ele estava muito egocêntrico. Então, algo muito importante tinha por trás disso, porque o rei Davi queria fazer a contagem. Seria para a sua aprovação, como as pessoas estavam olhando ele como rei, seria preparando o terreno para o seu substituto? Não sei, eu estou fazendo uma conjectura que, sobre tudo isso, o porquê, o motivo que levou ele a fazer a contagem do povo. Também seria o orgulho da parte dele? Seria um momento de realização, porque a gente tem uma pirâmide que mostra quando o homem se encontra realizado. E ser rei naquela época era um motivo de glória. Então seria também um momento de satisfação por estar no trono. Ele se sentiria mais motivado por estar no trono. Em outras palavras, qual é o plano do rei em querer fazer a contagem, querer exercer essa contagem? Será que ele consultou ao Senhor para fazer esse tal projeto, dessa tal contagem? Embora não havia ilegalidade em fazer a contagem, em fazer o censo. Por quê? Deus havia ordenado, de acordo com Êxodo capítulo 30, verso 11, perdão, Deus havia ordenado a Moisés que teria que fazer a contagem, teria que fazer o censo. Só que cada uma pessoa da família, tinha que fazer vamos dizer, um ofertório no serviço do tabernáculo quando o censo era realizado. E quando nós olhamos para a atitude de Davi, foi uma atitude antes do prazo. Vamos lá, então. Cada pessoa que prestava serviço no tabernáculo tinha que apresentar 6 gramas ou 6 ciclos de algo no tabernáculo. Só que, no caso, quando a pessoa fazia esse procedimento, a pessoa trazia para ele bênção e prosperidade. Olha só como Deus trabalha. Diferente de hoje. Hoje, se alguém passar batendo na porta da Dona Amélia, aqui na minha porta, na porta do Pevita Denildo, na porta do Antônio César, você não vai receber bênção e nem prosperidade. Hoje tem outro sentido quando eles fazem a contagem, quando eles fazem o censo. E a contagem, o processo da contagem demorava muito tempo, alguns meses. E foi contado, no texto mostra que foi contado, que não foi contado somente a tribo de Benjamim. Dos 2 reinos, Judá e Norte, foi contado todos, menos da tribo de Benjamim. E o que nós vemos isso aqui dentro desse texto? O descuido com a palavra. Muitas das vezes, quando as pessoas se descuidam com a palavra, as pessoas pagam o preço com consequências. Davi já havia primordialmente descuidado da palavra quando ele cometeu o pecado de adultério com Betseba. Davi, além de adulterar com Betseba, ele também matou o esposo dela. Então, o Davi, quando ele comete o pecado em fazer a contagem fora do tempo, Davi também, outra coisa que chama atenção, que alimentou o ego dele, que ele estava irredutível. Ele estava convicto. As suas convicções ele colocou em primeiro plano. Muitas das vezes, nós que estamos aqui, as nossas convicções, às vezes não são as convicções de Deus. No caso de Davi ainda, ele não ouviu
os conselhos dos comandantes, os conselhos de Joabe. Ele não deu ouvido, não deu crédito. E quais foram as consequências dessa persistência, desse ego e desse orgulho? São 3 situações que eu elenquei para compartilhar com vocês. As consequências foram as punições que Deus usou o profeta enviou alguém para levar um recado para Davi, para que Davi soubesse que ele pecou. Davi soubesse que ele errou. E o profeta transmitiu o recado para Davi e mandou ele decidir o que ele iria fazer, dando para ele 3 sugestões para ele escolher uma. Olha só, queridos. E uma das consequências, ou melhor, uma das punições que eram período de fome, depois um período de peste e um período de mortandade. Ou seja, as 3 opções são 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos e 3 dias de peste. Mas o mais importante que eu vejo na vida de Davi foi ele reconhecer que ele errou. E ele implorou o perdão de Deus. Então foi no momento que veio essas punições para ele. Só um repeteco. 7 anos de fome, que ele tinha que decidir, 7 anos de fome na terra, ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na terra. Ele tinha que decidir o que ele ia fazer. Para mim concluir a mensagem, para não ir muito longe, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes o nosso ego, a nossa persistência, o nosso orgulho vai nos quebrar lá na frente. E Deus não quer que nós sejamos assim. Eu não estou apontando A ou B aqui que esteja nessa situação. Mas hoje, quando a pessoa fica muito em evidência, quando eu digo evidência, é que chama muita atenção. Todos os olhos estão voltados para aquela pessoa. A pessoa está muito nos holofotes da mídia, da televisão, dos púlpitos das igrejas, do cristianismo, do evangelicalismo. Então, isso corre um sério risco. E no caso de Davi, ele era rei, ele estava no sistema monárquico, então um sistema que chamava muita atenção. Qual era o objetivo dele em querer fazer a contagem? Seria provavelmente mostrar como que está o ibope dele com as pessoas, e o ibope deles com os soldados, o ibope deles com os 2 reinos, o reino norte e o reino de Judá, e com as tribos também, com as 11 tribos, como que estava o ibope dele. Olha o perigo. Mas ele não considerou Davi não considerou esse o maior pecado. O maior pecado, que eu digo, é de adultério ou de morte. Lá ele considerou o maior pecado foi ele ter feito algo fora do tempo de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para todos nós. Observe que eu estou falando para todos nós. Nós nunca podemos fazer nada fora do tempo de Deus. Isso pode gerar soberba. Isso mostra que nós temos descuido pela palavra. No caso de Davi, ele teve comportamento totalmente egocêntrico. Ele podia ter escutado, ele podia ter ouvido, mas ele não ouviu. Foi tarde demais quando ele parou e pensou: o que eu fiz? Eu vejo hoje as pessoas despreocupadas com a vida de Jesus, preocupados mais em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo. Ficar rico é ótimo. Profetizo que a maioria de nós fica rico, ou ficaremos ricos. Mas a maioria das pessoas, elas massageiam o ego, massageiam o orgulho, mas descuidam-se da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. O que falta para a palavra de Deus se cumprir? Para que Jesus venha arrebatar a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, quando Jesus vier, vai pegar muitas pessoas de surpresa. Pelo fato das pessoas ter descuido com a palavra, menosprezar a palavra. Então, não podemos deixar o ego massagear o nosso coração. O orgulho também. E a persistência também. Às vezes, as nossas convicções não são as convicções de Deus. A Bíblia fala assim no livro de Provérbios, capítulo 16,
que o plano é do homem, mas não é de Deus. Eu estou resumindo, trocando as palavras. Às vezes Deus não está no plano que nós estamos elaborando, que nós estamos fazendo, porque Ele tem outros planos para nós. Muitas das vezes o plano de Deus com as nossas vidas, com a vida de vocês, é diferente do que nós imaginamos, do que nós pensamos ou do que nós queremos, porque Ele é Deus. Tudo no tempo dele. Eclesiastes, capítulo 3, quando nós discorremos o 3, do 3, 1 até os 10, fala que é tempo de matar, tempo de colher, tempo de plantar, tempo para tudo debaixo do céu. E que, inclusive, quem escreveu foi o próprio filho de Davi. Talvez ele tenha entendido que alguma coisa aconteceu dentro do lar dele fora do tempo. E muitas coisas acontecem com as pessoas fora do tempo porque as pessoas não conseguem entender o tempo de Deus e descuidam da palavra de Deus. Quando Paulo trata, o teólogo Paulo, ele fala, orai, orai para que não caia. Ou seja, Paulo está incentivando nós a orar para que nós não possamos escorregar, para que nós não possamos cair, para que nós não possamos perder a fé. Porque o que nós vemos hoje, o Brasil aumentou muito o número de cristãos, o número de evangélico. Mas eu disse e vou repetir, vocês vão ouvir mais alguma vez eu repetindo. Existem muitas pessoas que se dizem cristão, mas não é cristão praticante. Hoje tem cristão praticante, cristão não praticante. E Davi está incluso nessa, porque ele descuidou da palavra de Deus. Nós cristãos não devemos descuidar nenhum momento da palavra de Deus, porque nós poderemos ser pegos de surpresa. Então vamos ficar mais atento ao que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no mundo e vigiar, como Jesus disse assim, lá em São Mateus 24, vigiai e orai. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar para que nós não descuidemos da palavra de Deus. Porque as consequências não serão essas, serão piores. Para quem não for arrebatado com Jesus, as consequências serão piores. Mas a Bíblia deixa bem claro as características de quem vai subir e de quem vai ficar. 2 estarão no campo, um subirá, o outro ficará. 2 estarão na casa, um subirá e o outro ficará. E por essa linha vai. 2 estarão no avião, um sobe e outro fica. Outro meio de transporte, 2 estarão no carro, um sobe e o outro fica. Não está escrito carro nem avião. Nós que estamos dizendo para que haja entendimento. Então, nós não podemos descuidar da palavra de Deus. Independente dos escândalos, independente dos problemas, independente das lutas que nós estamos passando com os filhos, com os familiares, com os vizinhos, nós não podemos descuidar da palavra de Deus. Qual foi o erro de Davi? Descuidou. O nosso descuido da palavra de Deus vai trazer a nós consequências, vai fazer nós sermos vítimas. E o Senhor, o nosso Deus, ele quer fazer o que conosco? Ele quer que nós tenhamos mais apreensão à palavra, tenhamos mais dedicação à palavra, tenhamos mais amor à palavra. Esse livro preto de 66 esse livro de 66 capítulos, precisamos ter mais amor a ele. Precisamos ter mais prazer nele, como diz a Bíblia do salmista, que ele tem mais prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Nós precisamos não descuidar da palavra de Deus. Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra com você nesta noite, para que nós não tenhamos nada que massageie o nosso ego e nem o nosso orgulho. Nós possamos ficar firme na presença do Senhor. Precisamos ficar em retidão na palavra do Senhor, porque é muito importante nós sabermos o que estamos fazendo na presença de Deus. O que estamos fazendo na presença de Deus? Porque, como eu disse no começo da mensagem, na introdução da mensagem, Elvis Presley, Elis Regina, Michael Jackson, fora outros, também descuidaram da palavra. E quando o cristão descuida da palavra, ele escorrega, ele cai. A Bíblia manda, aquele que está em pé, cuide para que não caia, ore para que não caia. Precisamos ter essa cautela, precisamos ter esse cuidado para nós que estamos trabalhando com essa nova filosofia de pequenos grupos,
Precisamos ter esse cuidado, porque em pequenos grupos esse relacionamento vai gerando outro relacionamento, mas às vezes as pessoas acham que com tudo isso a igreja não tem normas, não tem regras. Não, a igreja tem normas, a igreja tem regras, a igreja tem sim doutrina, doutrina que as pessoas acham que não existe, que não tem, a igreja tem sim. Tem que ter, senão fica uma igreja de qualquer maneira, uma igreja de qualquer jeito. E a igreja de qualquer maneira, ela está descuidando da palavra de Deus. E nós precisamos cuidar da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique no teu coração. E que você não vá pela. Você, nós, não vamos por nossas convicções, não vamos massagear o nosso ego e não vamos massagear o nosso orgulho. Porque às vezes dá um ar de satisfação, ar de realização. E às vezes não é isso que Deus quer. A maior realização é quando nós estivermos no céu morando com Jesus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor.